TV Nova, o brilho da gente. Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, economia, ciência, comportamento, cultura. Vamos falar hoje sobre política. Quem está aqui conosco é o advogado Gustavo Gesteira. Ele foi, durante todo o processo do impeachment da presidente Dilma, coordenador e conselheiro nacional do movimento Vem Pra Rua, que organizou essas manifestações aqui no Recife. Vocês viram na praia de Boa Viagem, mobilizaram muitas pessoas contra, aliás, a favor do impeachment da presidente Dilma e contra toda essa política federal do Partido dos Trabalhadores. Gustavo participou dessas últimas eleições municipais como candidato a vereador pelo Democrata e não conseguiu êxito, mas conseguiu uma boa votação por conta do quociente eleitoral, essa história de você tem uma boa votação, mas não consegue entrar. Então eu quero saber, para vocês entenderem melhor, qual a influência desses movimentos de rua que antecederam o impeachment da presidente Dilma, como teve aqui Vem Pra Rua e em outras partes do Brasil existiram movimentos do Brasil Livre que elegeu, curiosamente, um participante, um integrante da coordenação, o Fernando Halliday, vereador pela cidade de São Paulo. É uma votação muito boa, mas aqui isso não foi possível. Queria saber de você qual a importância, qual a influência desses movimentos nessa última eleição municipal. Tudo bem, Tonico. É um prazer estar aqui pela primeira vez no programa Políticas, com você, voltando aqui para a TV Nova Nordeste, afiliada da Rede Cultura. Tonico, eu acho que a importância dos movimentos de rua, do que nós chamamos de movimento de rua, é enorme e foi bastante importante, não somente no impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas principalmente porque trouxe o cidadão para que ele exerça a sua cidadania de uma forma muito mais forte. O que nós estamos conseguindo ainda, ou seja, estamos dando os primeiros passos, do resgate da cidadania por parte das pessoas no nosso país. De um lado, o que nós vimos no ano passado foi que as pessoas se empoderaram, elas acreditaram que podem assumir um papel de protagonismo, indo para as ruas, para que sejam ouvidas, para que os políticos eleitos possam, de repente, levar em consideração o posicionamento, o pensamento das pessoas na tomada de decisão deles. E foi com isso que nós conseguimos fazer o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um impeachment que surgiu das ruas, que partiu das pessoas e que foi um primeiro passo importante para que o nosso país, o nosso Brasil possa voltar ou possa ir numa direção de muito mais prosperidade. Com relação às eleições especificamente, Tonico, o que eu posso dizer para você é que o que nós vimos quando parei para analisar, na verdade, olhar um pouco para trás e ver o que aconteceu nas eleições, o que eu entendo que a nossa participação, tanto a minha quanto de outras pessoas que fizeram parte de outros movimentos, foi muito importante para poder colocar para as pessoas que existe um outro modelo de política, começando pela campanha eleitoral. É possível fazer uma campanha eleitoral de forma absolutamente limpa, sem essas práticas da política velha, da política mofada, que nós tanto condenamos, como assistencialismo, distribuição de camisas, brindes, compra de votos, dentre outros. E é possível fazer política, uma campanha de modelo diferente para que nós possamos ter uma política, para que o político eleito possa exercer um mandato realmente focado naquilo que interessa, que é o interesse público, o bem-estar das pessoas e não a favor dos seus próprios interesses, dos interesses pessoais. Essa última eleição foi talvez a primeira eleição pós-Lava Jato, pós a efervescência do Lava Jato, que em 2014 já tinha começado, mas estava timidamente ainda dando os primeiros passos. Mas essa eleição, o efeito da Lava Jato, o efeito
manifestações de rua. E isso daí mudou um pouco a percepção do eleitor, a ponto que os candidatos majoritários do Partido dos Trabalhadores não conseguiram uma boa votação e alguns deles sequer chegaram perto, como no caso de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, ficou em terceiro lugar, perdendo para o João Dória, que foi a grande surpresa, e o Russomano, não é isso? Isso. Então, houve uma mudança na cabeça do eleitor. Mas essa mudança poderia ser, poderíamos dar um tom da velocidade dessa mudança. Foi uma mudança, mas não foi tanta, porque muitas estruturas anteriores nas câmaras de vereadores e nas prefeituras continuaram como estão. O que eu posso te dizer, na verdade, é que nós vimos e nós tivemos notícia de que foram repetidas as práticas da velha política e quando paramos para olhar um pouco para a Câmara dos Vereadores do Recife, em que alguns analistas políticos comemoraram, por exemplo, que teria havido uma renovação, nós temos visto, na verdade, várias caras novas, ou seja, algumas caras novas, melhor dizendo, na Câmara dos Vereadores do Recife, mas, se não em sua totalidade, em sua grande maioria, que repetiram as velhas práticas de uma política que já não deveria mais existir na campanha eleitoral, com aquilo que nós tanto entendemos que é nocivo para a população, como compra de votos, boca de urna, distribuição de brindes, de camisa, disso, daquilo. Temos, inclusive, um caso de um vereador que foi eleito, tá certo, que ele praticou, tudo indica que ele tenha praticado mais de um crime eleitoral, tá certo, e se elegeu pela primeira vez. Esse vereador ele tem uma quantidade de representações enorme no Tribunal Regional Eleitoral e eu confio, acredito que o Ministério Público Eleitoral vai tomar as medidas cabíveis e que a Justiça Eleitoral vai decidir de forma correta para que ele não exerça um mandato a partir de 2017. Porque o que não é possível, o que a gente não pode conceber é que as pessoas que se afastam da legislação, que se afastam da legalidade, que praticam a política errada, tá certo, elas possam vir a exercer cargos públicos. Porque se elas na verdade, cometeram crimes, por exemplo, na campanha eleitoral, quando ela vier a exercer o mandato, essas pessoas vão, sem dúvida nenhuma, não vão atender ao interesse público, mas aos seus próprios interesses e a interesses de terceiros. Isso é curioso aí. A gente vê muitas ações na justiça eleitoral, principalmente durante o período da campanha, mas depois essas ações sofrem um adormecimento em gavetas e tramitam durante 4 anos, suavemente, de uma gaveta para outra, né? A gente vê isso em várias ações aí de políticos. Então, como essa coisa que você disse agora, essa denúncia, isso daí não se sabe nem quando vai ser votado. Talvez chegue até o final do mandato dessa pessoa, desse político, sem haver um pronunciamento direto da justiça, né? Nós esperamos que a justiça consiga decidir com celeridade, com rapidez, porque isso atende ao interesse público, isso faz bem para a nossa democracia, vai fazer bem para a nossa cidade. Nós não podemos deixar que pessoas que praticam crimes eleitorais exerçam cargos públicos, que se tornem vereadores da nossa cidade. Do contrário, tudo aquilo que a gente vem fazendo nas ruas nos últimos tempos, que é brigar contra a corrupção, contra a impunidade, por um Brasil melhor, por um Estado melhor, por uma cidade melhor, vai por água abaixo. E não é isso que nenhum de nós queremos. Como foi a transição? Você sair da coordenação do movimento Vem Pra Rua e ser o porta-voz dessa mobilização de massa aqui para ser um candidato de um partido, Democratas, onde todo partido tem uma visão segmentada. Isso é naturalmente, dentro do Estatuto dos Democratas tem a sua visão, o PSDB tem outra, o PT tem outra. E já o movimento Vem Pra Rua é um movimento amplo. Como foi essa transição, você sair desse movimento para se candidatar pelo partido? Tônico, eu posso dizer para você que tudo aconteceu muito rápido e de forma muito natural.
Em primeiro lugar, eu nunca havia... Aliás, em primeiro lugar, eu não gostava de política, começa logo daí. Mas me envolvendo no movimento Vem Pra Rua e dentro do movimento Vem Pra Rua fui assumindo algumas responsabilidades por conta da minha disponibilidade, por conta do meu interesse. E naturalmente algumas pessoas de fora do movimento e de dentro do movimento também me estimularam a me candidatar a vereador do Recife agora em 2016, porque entenderam que nós precisávamos ter alguém nosso para que pudesse levar adiante mais e melhor os nossos anseios, as nossas vontades. E num primeiro momento eu fui reticente, aliás, no primeiro momento eu fui taxativo, não vou de jeito nenhum, depois fui reticente, até que em algum momento, aos 48 do segundo tempo, eu decidi me filiar a um partido político. E quando eu decidi me filiar a um partido político, eu havia recebido convites de vários partidos diferentes, mas por acreditar, na verdade, de um lado em Priscila Krause e na maneira como ela vem conduzindo a carreira política dela, e de outro por ter visto também a atuação forte, a atuação muito combativa do deputado federal, agora ministro Mendonça Filho, na época do impeachment. Eu conversei com os dois também, Mendonça já tinha feito um convite, conversei com Priscila, perguntei para ela um bocado como é que se fazia uma campanha eleitoral, porque eu não fazia ideia do que era uma campanha eleitoral. Tivemos uma conversa de 2h30, mais ou menos, e a partir daí eu me filiei a um partido político, me filiei ao Democratas para tomar uma decisão de candidatura ou não um pouco mais para frente. Tive o cuidado de conversar com as pessoas do Conselho do Vem Pra Rua no momento e também com as pessoas daqui de Recife, do Vem Pra Rua Recife, a respeito da possibilidade de candidatura, porque uma das coisas que eu prezo é pela transparência. Se eu defendo a ética, se eu defendo a transparência, eu tenho que praticar a ética, tenho que praticar a transparência. E no momento que eu achei correto, tomei uma decisão de realmente seguir em frente e me candidatar para vereador do Recife, e foi assim que as coisas foram acontecendo. Foi tudo muito rápido, eu fui aprendendo na prática, enfim, tentando começar a entender no dia a dia. O período de campanha foi muito curto, 45 dias de campanha é um período muito curto para uma pessoa que é nova conseguir alcançar, comunicar, falar para toda a população da cidade, mas foi uma experiência muito válida e que me deixa, na verdade, com uma certeza. É preciso que exista muito trabalho para poder melhorar a nossa cidade, para poder diminuir o tamanho do nosso estado, para tornar, na verdade, a nossa administração pública menos inchada e mais eficiente. E eu tenho certeza que eu vou continuar nesse trabalho, não sei ainda como, mas acho que isso a gente pode falar no próximo bloco. Por último, nesse bloco, quantos votos você teve? Eu tive 2.230 votos, que dá 0,26% do número de votos válidos. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com um advogado, Gustavo Gesteira. Foi candidato a vereador nessa última eleição e vem do movimento Vem Pra Rua, né, onde foi coordenador e porta-voz aqui no Recife. Esse movimento promoveu grandes manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma aqui no Recife. Até já. Muitas crianças tiveram seus sonhos interrompidos pelo incêndio que destruiu a sede do Movimento Pro Criança. Ajude a apagar essa tragédia. Seu apoio pode escrever novas histórias de superação. Acesse movimentoprocriança.org.br. Ajude a Fundação Terra com a campanha Doação Sem Dor. Ao declarar seu imposto de renda, você pode contribuir. Seu imposto será revertido em sorrisos, sem pagar nada mais por isso. Ajude-nos. Maiores informações, acesse www.fundaçãoterra.org.br ou ligue 87 3821 1542. Estamos de volta no programa Políticas pela TV Nova Nordeste com o advogado Gustavo Gesteira. Gesteira esteve na coordenação e como porta-voz do movimento Vem Pra Rua, esse movimento que organizou
manifestações aqui no Recife contra o impeachment da presidente Dilma, grandes manifestações, vocês viram. E ele foi candidato a vereador para a Câmara Municipal do Recife. Não conseguiu eleição, ficou na suplência, mas tem muito a dizer a respeito dessa transição do movimento para o candidato, como vocês viram no final do bloco anterior. Tá? Eu quero continuar a nossa conversa com o Gustavo Gesteira sobre essas manifestações. Por exemplo, cobram muito de manifestações a favor agora ao presidente Temer, que é aquelas grandes massas, quase 10 milhões de brasileiros reunidos para protestar contra a então presidente Dilma e pedir seu impeachment. Hoje é impossível reunir talvez 0,5% disso a favor do presidente Temer ou a favor de qualquer outra campanha que realmente não acenda o espírito do brasileiro. O que aconteceu com o brasileiro? O brasileiro foi consciente num momento e agora voltou ao nível de inconsciência? Tônico, eu acho que, na verdade, eu entendo, na verdade, que nós chegamos num outro momento. Em primeiro lugar, existia uma necessidade urgente de se tirar uma presidente do poder porque ela vinha praticando crimes de responsabilidade e, de acordo com a nossa legislação, de acordo com a Constituição Federal e com a lei do impeachment, a Lei 1079 de 1950, ela deveria ser afastada. Então, esse ponto, aliado ao fato de que o governo, o modelo do governo do PT vinha afundando o Brasil numa crise cada vez maior, fez, sem dúvida nenhuma, com que as pessoas se aglutinassem e que as pessoas exercessem o seu direito de manifestação de forma pacífica, ordeira, mas com grandes manifestações, com grandes eventos espalhados em cidades de todo o Brasil. Eu acho que nós agora chegamos num outro momento, chegamos num momento em que nós precisamos pensar e exercer nossa cidadania pauta a pauta. Por exemplo, agora no âmbito federal, uma das coisas que vem sendo muito discutida e que é preciso que as pessoas participem o apoio às 10 medidas contra a corrupção elaborado pelo Ministério Público Federal, que são 10 medidas importantes para que a gente possa combater a impunidade e a corrupção no nosso país. Acho que vários movimentos, não somente Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre, o Movimento Ética e Democracia aqui de Recife, tem se articulado para poder apoiar essas 10 medidas contra a corrupção. Eu participo de uma reunião com a bancada de deputados federais essa semana, inclusive tratando do Fórum de Combate à Corrupção, junto com membros do Ministério Público, junto com algumas pessoas do Movimento Ética e Democracia, como Zé Arlindo, Aécio Gomes de Matos, Chico de Assis e outras pessoas, que é exatamente para que a sociedade possa se articular de forma organizada para poder buscar apoiar e poder demandar que os políticos, que os deputados da bancada federal votem a favor das 10 medidas contra a corrupção. Esse é um dos exemplos aí no âmbito federal. Uma das coisas que é o meu desejo, na verdade, é trazer esse modelo de exercício de cidadania para o âmbito estadual e para o âmbito municipal. Aí eu vou tratar, por exemplo, para você dos vereadores. Uma das coisas que eu espero conseguir fazer nos próximos tempos é fazer com que as pessoas os recifenses possam saber aquilo que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores do Recife e que possam participar, possam se posicionar, saber qual projeto de lei que está sendo votado, quem foi que propôs, qual o posicionamento de cada um dos vereadores, se ele é a favor, indeciso ou contra, e para que as pessoas possam cobrar desses vereadores, em primeiro lugar, que os vereadores trabalhem, porque nesse primeiro semestre de 2016, 70% das sessões legislativas foram encerradas porque não tinha nem 13 dos 39 vereadores presentes. Isso é um absurdo, não é possível. Em segundo lugar, que se legisle a favor dos recifenses, que eles trabalhem a favor da nossa cidade, se preocupando com a nossa cidade, fiscalizando também os atos da prefeitura, para que a gente possa ter uma cidade muito melhor do que a que nós temos agora. Não é possível que Recife fique tão abandonada quanto ela está agora. Eu tive a oportunidade nos últimos 2 meses de ir a Salvador. Eu vou para Salvador com alguma frequência e eu vejo Salvador uma cidade completamente reformada. Eu vejo a Barra reformada, o Rio Vermelho reformado, Itapuã reformado, e aí essas 3 aqui são orla.
mas eu vi também a Baixa dos Sapateiros, que é uma parte do centro da cidade de Salvador, onde tem o comércio popular, também reformado, com calçadas completamente recuperadas, com ciclovias, não ciclofaixas, mas ciclovias, fiação embutida, iluminação nova com lâmpada de LED. Então, é possível fazer muito mais do que está sendo feito e é preciso que os vereadores assumam as suas atribuições e exerçam sua função de forma satisfatória, porque não tem acontecido nesses últimos anos. Num contraponto a essas manifestações do Vem Pra Rua, do MBL, há manifestações constantes, inclusive com travamento do trânsito de pessoas ligadas ao governo anterior, pessoas que estão na oposição agora, né? Essas pessoas se posicionam contra o projeto de emenda constitucional 241, que limita os gastos públicos, né? E também contra a medida provisória que modifica, que altera o ensino médio nacional, ampliando a sua abrangência para um horário integral. Essas manifestações são contínuas, parece que vem de grupos, talvez os mais curiosos e menos informados sobre essa questão. Quem faz mobilização é militante, né? Essas pessoas que participaram dessas manifestações contra Dilma não têm tempo de estar na rua para contrabalançar esses militantes. Acho que existe uma diferença muito grande, né, Tonico? Assim, em primeiro lugar, as pessoas normais que trabalham de bem e que têm de trabalhar de segunda a sexta-feira para poder ter o seu sustento e para poder sustentar sua família, seus filhos, etc., foram as pessoas que foram às ruas nos últimos anos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, contra o governo do PT e contra todos aqueles desmandos e descalabros que foram praticados pelo governo do PT, contra a corrupção. Em contrapartida, o que nós vemos hoje nessas manifestações que são muito menores, aliás, em dia de semana e que buscam muito mais atrapalhar o funcionamento da cidade, do estado, do país, são feitas por militantes de CUT, UNE e outras entidades que são irrigadas com dinheiro público. Então, são pessoas que são pagas, infelizmente, para isso, para fazer sua manifestação, para participar daquelas manifestações e muitas vezes não sabem nem por que estão naquelas manifestações. Tem gente que se posiciona, a gente vê manifestação se posicionando, uma manifestação nos últimos dias aqui em Recife, travando, acho que a BR-101, salvo engano, se posicionando contrariamente à PEC 241, que é a PEC do limite do teto, não é o limite de gastos, o teto de gastos, e que não sabem nem o que está sendo discutido. A PEC 241, que poderia ser chamada de PEC da responsabilidade, e que é muito importante para que o nosso país possa voltar a crescer, que a gente possa voltar a se desenvolver, que possa voltar, de repente, a ter políticas públicas que sejam voltadas para a melhora da vida dos cidadãos brasileiros. Por falar nessa PEC, essa PEC poderia ser chamada de PEC da responsabilidade, porque é uma PEC que vai trazer, ou talvez PEC da prioridade, porque é uma PEC que vai fazer com que, para que você possa aumentar os gastos em determinada área, tá certo? Como educação e saúde, por exemplo, você tem que tirar os gastos de outro lugar. Ou seja, é uma PEC que vai fazer com que os políticos precisem escolher qual é a prioridade para o Brasil e não simplesmente fiquem aumentando a previsão orçamentária sem qualquer responsabilidade. É mais ou menos como se um pai chegasse para o seu filho e prometesse a ele que iria dar a melhor educação, o inglês, o futebol, o judô, ia dar também um brinquedo, um computador, um velocípede e um game station, sabendo que isso aqui não cabe no bolso do pai. Então é preciso, na verdade, que agora o pai vai precisar priorizar e vai precisar dizer, olha, meu filho, cabe aqui a sua educação. O que é mais importante para você? É a sua educação? É a sua língua estrangeira? É uma formação de esporte ou você prefere um game station? É mais ou menos assim que essa PEC funciona e que, apesar das inverdades que vêm sendo ditas por parte da atual oposição,
ela não tem qualquer limite, por exemplo, para a educação nem para a saúde, muito pelo contrário. Ela somente, a educação e a saúde precisam e continuarão a ser priorizadas no Brasil. Eu acredito, espero e vou lutar por isso, mas é preciso que as prioridades sejam eleitas. Durante o primeiro turno da campanha eleitoral para prefeito do Recife, a candidata do Democratas, Priscila Krause, atacou fortemente o atual prefeito e candidato do PSB, Geraldo Júlio, criticando a sua forma de fazer política, a sua forma de gestão. No segundo turno, ela se manteve neutra na eleição. Uma nova gestão de Geraldo Júlio pode mudar alguma coisa em relação a quem era a oposição a ele, ou as forças políticas que foram contra no primeiro turno vão continuar durante a gestão? Por exemplo, a Priscila, o próprio Democratas, pode atuar criticamente em relação a Geraldo Júlio. O posicionamento de Priscila acho que foi muito claro, porque ela trouxe, na verdade, uma proposta de governo diferente daquilo que vinha sendo praticado nos últimos 4 anos aqui na nossa cidade e, inclusive por coerência, ela se manteve neutra, na verdade, no segundo turno, porque ela não poderia se posicionar nem a favor da atual gestão, que não vem sendo boa, vem sendo ruim, e nem a favor do João Paulo, por exemplo, do PT, que traz esse modelo completamente falido e que levou o nosso país quase à quebra. Quanto ao posicionamento do partido, eu acho que é algo que vai precisar ser conversado dentro do partido, ainda não temos uma posição fechada para os próximos anos, mas tanto a Priscila quanto eu, inclusive, me posicionei durante a campanha fiscalizando de forma muito contundente, muito forte, as ações da Prefeitura e pretendo continuar a fazê-lo nos próximos anos. Gustavo Gesteira, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vocês ouviram toda a história desse candidato inusitado que veio do movimento Vem Pra Rua e daí fez a sua transição para uma candidatura para o vereador do Recife, interessado no que se passa na sua cidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi muito esclarecedora para o telespectador. Tá certo, obrigado, Tonico. Um prazer participar, espero voltar mais vezes. O telespectador, até o próximo programa. TV Nova, o brilho da gente. Todas as crianças são credoras de seus direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade.